Bom, então, continuando a aula aí, eu parei no artigo 939, nós comentamos sobre ele, agora vamos para o 940. 940 diz assim: aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Novamente, esse artigo só se aplica no caso de cobrança judicial. Então, a pessoa cobra do outro uma dívida que não existe. Esse caso aqui é muito comum quando, por exemplo, principalmente em relação de consumo, a pessoa está sendo cobrada por fatura, sendo que ela nunca contratou com a empresa. Tá? Por exemplo, a empresa de telefonia. Começa a mandar fatura para essa pessoa, ela nunca contratou com essa empresa, não basta mandar fatura, ela negativa o nome dessa pessoa. Ótimo. Aí essa pessoa vai e entra com a ação judicial por negativação de nome, pedindo danos morais e falando que ela nunca contratou. Então, por isso que ela não pagou aquelas faturas que estão sendo cobradas. A empresa vai e insiste na cobrança em juízo. Aí a empresa vai e apresenta uma contestação falando assim: conforme telas de computador interno, a pessoa realmente contratou os serviços e tá. Bom, para ter contrato tem que ter assinatura. Então, a tela do computador interno não vale como prova. Nesse caso, essa defesa em que a ré insiste na cobrança, né, na hora dela se defender, ela afirma que deve e ela não tem provas disso, é aí que se aplica o 940. Então, na hora de impugnar, que é do autor falar nesse processo, responder a isso, ele invoca o 940. Fala assim: olha, eu não devo, por isso que eu entrei com a ação, pedi dano moral e agora, em juízo, ele me cobra porque ele afirma que eu estou devendo. Então, eu quero que aplique o 940. Ou seja, se a pessoa paga aquilo que está sendo cobrado, ela tem direito à restituição em dobro. Mas se ela não paga aquele valor que está sendo cobrado, ela tem direito de receber. Então, por exemplo, eu estou com um caso assim. A menina foi cobrada por parcelas de R$125, 3 parcelas. Aí ela nunca pagou, falou assim: deve ser erro da empresa. A empresa foi negativou o nome dela. Entramos com a ação. Qual foi a defesa da empresa? Exatamente, falando lá que tinha tela de computador deles, lá constando o nome dela. Impugnamos essa tela de computador e aí invocamos 940. Olha, então esse valor aqui, nós entramos só com dano moral, mas como ele está em juízo, cobrando, afirmando que essa dívida existe, e aí 125 vezes 3, né, que deu 375, nós queremos esse valor em restituição de dano material, porque isso é um fato novo, que ela está cobrando em juízo agora ensejou no 940. Então, você ser cobrado e não pagar pelo CDC, você não tem direito de restituição desse valor que você está sendo cobrado. Mas, se essa cobrança passa a ser em juízo, e na maioria dos casos acontece na contestação do réu, que ele reforça essa dívida, então ele está cobrando, aí você tem como aplicar o 940. Bom, o 941 diz assim, que as penas previstas nos artigos 939 e 940, que é exatamente isso, ter direito de cobrar aquilo que não deve, né? Não se aplicarão quando o autor desistir da ação antes de contestar da lide, salvo ao réu o direito de haver indenização por algum prejuízo que prove ter sofrido. Se alguém entrou com a ação judicial cobrando indevidamente de outro, não se aplica essas penalidades, por exemplo, de custa processual, de demandar em juízo algo que não deve, ter que restituir em dobro essa cobrança. Se ele desistir antes dessa etapa da defesa, ele não é condenado nisso aqui. Mas isso aqui é mais matéria processual e quando vocês forem estudar processo, vocês vão ver acerca desse tema aqui. Bom, 942. Ele diz que os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outro ficam sujeitos à reparação do dano causado, e se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. O que está dizendo aqui?
Aqui está falando da reparação integral e que os bens respondem integralmente pelos danos causados. A princípio, a reparação que trata do Código Civil ela é integral, né? É diferente, por exemplo, de uma reparação no âmbito do... Vamos, por exemplo, aqui, o DPVAT. O DPVAT ele tem um teto. Então, por exemplo, se a pessoa num acidente de trânsito lesionar uma mão, ela vai receber de dano lá 5 mil. Eles fizeram até o desenho do homem vitoriano, né? Tem lá no DPVAT, cada parte do corpo tem um preço. Se a pessoa morre, salvo engano, o teto do DPVAT está uns 14, 15 mil, se ela morrer. Então, no DPVAT, essa indenização ela é limitada, ela não é integral. A reparação não seria integral. Essa reparação ela é limitada de acordo com esse caso aí, por exemplo, do DPVAT. Outra reparação que não é integral é a da Justiça do Trabalho, com a reforma no governo Temer, que fez na Justiça do Trabalho. Até então, quando o trabalhador sofria um dano decorrente de sua função, a reparação a que ele teria direito seria integral, mas deixou de ser. Então, ele tem um teto que é do INSS. O valor que ele receberia, se ele fosse encostado, o máximo que ele consegue receber de reparação seria 30 a 50 vezes, não, vai de 0 a 50 vezes o valor do INSS. 50 vezes, assim, coisa gravíssima para ele receber. Então, por exemplo, se Maria trabalha numa loja, o teto da loja cai em cima da cabeça da Maria e ela recebe um salário mínimo e ela morre, a loja vai pagar para ela 30 mil para a família, decorrente da morte dela. Mas o mesmo fato, o teto da loja caiu na cabeça de uma consumidora, da Beth. Imagina que seja uma loja grande, enorme, com capital social maravilhoso, né? Mais de R$1 milhão, porque tudo isso vai ser sopesado aí na hora do juiz arbitrar esse valor. Então, o risco aí vai ser integral. O que é que o juiz vai olhar na hora de aplicar esse valor? É exatamente a razoabilidade e proporcionalidade que ele vai colocar na balança as duas partes, né, envolvidas, a vítima e o agente agressor. Primeiro, ele vai olhar a condição financeira da vítima para que essa indenização não lhe cause um enriquecimento sem justa causa, sem motivação. Segundo, ele vai olhar a capacidade econômica do agressor, porque não adianta o juiz dar uma sentença, por exemplo, de 200 mil para uma empresa cujo capital social é 10 mil. Então, é uma sentença inócua, porque essa vítima não vai conseguir receber isso, a empresa não tem capital para pagar. Né? Então, ele tem que pensar com essa razoabilidade de tal forma que a sentença dele possa ser efetivada, ou seja, inclusive para a vítima, para que ela consiga receber, haja vista que a natureza da indenização é ressarcir esse dano que ela sofreu. Então, se for, por exemplo, a depender dessa consumidora, nesse caso dessa loja, você pode ter um caso da pessoa receber até 400 mil, 500 mil, até mais do que isso. Eu, pelo menos, já vi o teto de 400 mil. É a média que os tribunais dão, 400 a 500 mil. Nunca vi mais que isso. Mas, né, ainda mais agora na crise, deve diminuir mais ainda. Mas, enfim, a reparação integral, ela não tem limite. Ela vai usar, o juiz vai usar desses critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de tal forma que não cause enriquecimento em uma parte em detrimento da outra, para uma parte em detrimento da outra. Agora, quando ele fala que todos os bens responderão, é porque, como não tem aqui uma garantia, né? Se fosse uma garantia, quem responderia seria aquele bem de garantia. Por exemplo, na hipoteca, o imóvel responderia. No penhor, o bem imóvel dado em garantia responderia. Mas mesmo assim, se o valor ultrapassasse esse penhor, ele recai no 942. Todo o patrimônio ali responde. Aí é um processo que vocês vão estudar especificamente na matéria de processual, de execução. Então, tem as etapas da execução. Agora, qual a defesa que
que esse agente agressor tem? O bem de família. Então, se o cara, por exemplo, está devendo e quando for repercutir sobre o patrimônio dele e ele provar que a casa que ele tem é a única, é onde ele mora, e os bens que guarnecem a casa, que são os móveis, são os únicos, e eles se utiliza deles, esse credor vai ficar sem receber, porque se ele declara, lógico que o devedor tem que declarar como bem de família. Aí não paga e o processo se prescreve, né? Ele vai não é prescrever, ele preclui no tempo, né? Vai ter uma preclusão aí por não achar bens, não ter meios de execução. O parágrafo único diz que são solidariamente responsáveis com os autores, os coautores e as pessoas designadas do 932. O 932 reforçando o caso da representação. Então, quando uma dessas pessoas causa dano, né, igual no exemplo que eu dei dos hotéis, se o hóspede causou dano a alguém, quem responde além do hóspede é o dono da hotelaria. Isso, você entrar com ação direta contra um ou outro, fica a seu critério, mas a lei te permite chamar os dois, que é mais garantido, né? Na solidariedade. Aí, quem pagar, pagou para você, e eles que resolvam ali quem vai cobrar do outro via ação de regresso. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmite-se com a herança, ou seja, esse direito de eu posso cobrar mesmo sendo herdeiros, mesmo que a pessoa não cobrou. Eu estou com uma situação assim, uma cliente que o pai faleceu e o pai pagava um plano de saúde como dependente à sua mãe, ou seja, a mãe do pai, né, que é a avó dessa minha cliente. Só que essa avó dela faleceu e o plano continuou cobrando dele, mesmo ele tendo falado, olha, faleceu e tal, e o plano continuou com a cobrança. E lembra aí do prazo, né, para poder cobrar, isso são 3 anos. E agora, os filhos, né, no caso, representando o espólio, porque não tem nem necessidade de abrir o inventário, estão reclamando aí esse direito sobre danos morais e materiais do que foi pago pelo pai nesse período, né? Então, esse direito de exigir a reparação, ele repassa para os sucessores. Agora nós vamos entrar aqui nos aspectos da indenização. Primeiro, a indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Foi o que eu acabei de falar. Como a reparação no Código Civil, a princípio, ela é integral, qual é o critério que o juiz vai se utilizar para aferir aí um valor? Exatamente o que o 944 fala. Ele vai olhar que essa reparação, ela tem que ser de forma tal que ela tem o fim, né, de ressarcir esse dano sofrido, que é muito difícil, porque a pessoa não consegue ressarcir, né? Por isso que a gente fala em reparação, é o meio de reparar, de responder, né, de responsabilidade, de responderem, mas falar assim que vai reparar é meio difícil, principalmente no caso de morte. Então, o critério que ele vai olhar aí para colocar um valor pecuniário aí a título de reparação é essa razoabilidade e a proporcionalidade. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano. Isso aqui é um dos casos prudentes de licitude, né? Nós já falamos aqui do estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal. Nós temos aqui culpa da vítima, que é esse caso aqui. Falamos da força maior, falamos do caso fortuito. E essa culpa da vítima no 945, ela já foi falada lá no 936 dos animais, que pode ser a culpa exclusiva da vítima ou pode ser a culpa concorrente.
Então, culpa exclusiva, eu tive uma situação de uma funcionária que se machucou numa empresa, ela quebrou o braço e aquilo atingiu o nervo dela e ela teve que fazer terapia, etc. E aí, ela entrou com essa ação de acidente de trabalho, mas a empresa provou que ela foi, quando ela caiu, foi num local que não era para ela caminhar. Era um trieiro, né? O povo chama trieiro, no meio de uma estradinha que foi feita lá para chegar, ter um acesso mais rápido ao portão onde pegava o ônibus. E a justificativa dela foi que ali ela chegava na hora para pegar o ônibus, senão se ela fosse pelo outro meio lá que a empresa dava lá, que era a calçada, ela não conseguiria pegar o ônibus e ia ficar mais meia hora para pegar o próximo turno, né? Mas, enfim, fora isso, estava chovendo e ela estava com um sapato que a máquina lá gravou, que era tipo aquelas melissas de plástico. Em razão disso, ela caiu e quebrou esse braço. Então, nesse caso, não houve indenização nenhuma, porque foi provada culpa exclusiva dela na queda, né? Na hora de sair da empresa, ela escorregou. Primeiro, porque foi para um caminho que não era o correto. Segundo, porque ela não estava com um sapato. Então, aquilo ali, ela assumiu o risco de passar por aquele lugar que, obviamente, ia escorregar, porque tinha terra e virou lama. Outro caso de culpa concorrente, por exemplo, a pessoa está atravessando uma rua fora da faixa de pedestres e aí vem um carro e atropela essa pessoa. Só que esse carro mostra que essa pessoa estava atravessando, além fora da faixa de pedestres, ela estava no zigue-zague. E aí vão averiguar que ela estava bêbada, né? E então, assim, o carro, por sua vez, também prova que ele estava além da velocidade permitida. Então, se ele estivesse na velocidade, talvez ele conseguisse parar, né? Enfim, como tem aí... E hoje tudo é fácil por conta das filmagens, né? Dos locais que são feitas. Então, filmando isso aí é fácil de provar que houve culpa aí da vítima, que no caso seria concorrente, ou seja, se esse caso aí, que tanto o carro como a pessoa que estava atravessando estão errados, se o caso dela fosse uma indenização de 30 mil, como ela contribuiu para o evento danoso, ela vai receber 15. Então, o juiz vai olhar exatamente isso, qual foi a porcentagem de culpa, né, ou de responsabilidade que a vítima teve com o evento que ela sofreu. Então, isso aqui é um caso excludente de licitude, né? Mais um caso. 946. Se a obrigação for indeterminada e não houver na lei ou no contrato disposição fixando a indenização devida pelo inadimplemento, apurar-se-á o valor das perdas e danos na forma que a lei processual determinar. Bom, esse artigo 946, ele usa de uma linguagem infeliz, porque nós já estudamos, né, que o negócio jurídico, para ser válido, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, porque a coisa indeterminada, ela é impossível para o direito. Isso lá no artigo 104 do Código Civil. Então, quando ele fala que a obrigação for indeterminada, nessa linguagem jurídica, que ela é impossível. Então, você imagina que o legislador queria, na verdade, colocar indeterminável. Ou seja, quando eu não tenho aí todas as características para averiguar essa obrigação como certa, o valor da indenização vai ser conforme as perdas e danos, o costume do lugar. É isso que ele está falando aqui. 947. Se o devedor não puder cumprir a prestação na espécie ajustada, substituir-se-á pelo seu valor em moeda corrente. Então, imagina que a prestação era entrega de um carro e esse carro se perdeu. Logicamente, isso aí vai ser substituído pela indenização, né? Que são as perdas e danos. Então, aqui ele está falando da tutela específica, né?
quando eu especifico o objeto dessa prestação e no momento de eu entregar, eu não consigo entregá-lo por algum motivo, isso vai ser substituído por um valor monetário. Artigo 948. No caso de homicídio, né, o que a gente estava comentando, a indenização consiste, sem excluir outras reparações. 1. No pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o luto da família. 2. Na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto devia, levando em conta a duração provável da vida da vítima. Como eu tinha falado no primeiro momento da aula, isso aqui é um caso de ação ex delito. Então, e na ação ex delito, por força do artigo 935, a cível ela é independente da criminal. Eu posso entrar com a ação cível, ter a apuração na cível e ter o resultado dessa apuração. Bom, esse 948, tanto ele pode decorrer de uma tanto ele pode resultar numa responsabilidade civil objetiva ou subjetiva. Vai depender do caso, né? Por exemplo, vamos dar um caso do acidente de trânsito. Um caminhão da empresa X, ele bate no carro do Pedro, e esse Pedro, que é um pai de 2 crianças, casado, ele trabalhava, e em razão desse acidente ele morre. E tem lá todas as filmagens provando que o caminhão estava errado. O caminhão atravessou a pista e pegou Pedro. E o cara estava bêbado. Ou tinha tomado remédio, ou dormiu no caminhão, não sei. Só que o caminhão é de uma empresa X. Nesse caso, essa responsabilidade civil aqui, que vai ser apurada neste caso, né? Em que a vítima que morre, ela falece, o que a família teria que provar nesse caso aqui? O que caberia a família provar? Que houve conduta, que houve um dano, um nexo, ou seja, uma relação dessa conduta com esse dano. E vou voltar a ler o artigo 933 para vocês entenderem o meu raciocínio. Vamos lá para o 933. As pessoas indicadas nos incisos 1 a 5 do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos. Quem são os terceiros ali referidos? São também responsáveis pela reparação civil. Ou seja, aqui está falando que quem vai responder diretamente não precisa ser necessariamente o motorista desse caminhão. Por força do artigo 933, eu tenho um caso aí de representação. Eu posso entrar com ação direta contra o empregador ou o comitente, porque ele é o terceiro, porque não foi ele que atropelou o Pedro, mas como era um empregado dele, quem responde é essa empresa. E aí, eu volto lá na solidariedade, que é o 942 aí, o parágrafo único. São solidariamente responsáveis os autores e pessoas designadas do 932. Por via das dúvidas, a família de Pedro, se fosse eu, orientaria que entrasse com ação contra a empresa X e mais esse funcionário, porque aí ele teria mais chance de receber isso aí, certo? É diferente se fosse um carro particular que bateu no do Pedro, aí não, aí você só vai entrar com ação contra quem estava dirigindo esse veículo, né, caso particular. Bom, o que a família de Pedro tem direito a receber? Além do dano moral, que é uma dor presumida, e nós estudamos isso, esse dano moral é chamado de in re ipsa, ou seja, o próprio fato danoso
prova o dano moral sofrido, né? A própria situação, o evento em si faz prova dessa dor, desse sofrimento, ele tem aqui o dano material. O que a família tem direito de receber a título de dano material? As despesas com o funeral. E aí tem um detalhe. Tem gente que não tem. Quem em sã consciência, gente, vai ficar pegando recibo do que gastou de caixão, de funeral. Então, em casos como esses aqui, de funeral e luto, o tribunal admite um valor quando a família não tem um valor correto para passar, não tem provas, presume até uns 3, 4 anos, era, salvo engano, 13 mil reais, que seria a título de funeral e luto, né? Então, a família teria o direito de reclamar esse valor se ela não tivesse provas específicas dali desses gastos. E o tratamento, imagine que essa pessoa ainda foi para o hospital, tentou cuidar dela, né? E não deu certo. Bom, segundo caso, em essa pessoa falecendo ou ficando inapta para o trabalho, imagina que ela não falece, mas o cara ele é mecânico e ele ficou paraplégico, Deus me livre, né? E aí ele não consegue trabalhar. Essa família tem direito de entrar contra essa empresa e cobrar dessa empresa os alimentos. Ou seja, quem estaria sustentando, contribuindo com a família não era o pai. O pai não pode trabalhar mais. Então, quem vai continuar pagando as despesas dos filhos, da família, vai ser a empresa, né? E aí, lembrando, esse terceiro, que é essa empresa, porque não foi ela que diretamente causou o acidente, ela tem como cobrar isso do seu funcionário, que é o artigo 934. Mas ela só pode cobrar isso dele depois que ela provar a culpa dele, né, logicamente, mas que ela for condenada. Então, um não tem nada a ver com o outro. As vítimas aqui não precisam esperar ele entrar com a ação contra o funcionário para receber. Essa responsabilidade é direta, que é isso que está falando lá no 933 do Código Civil. Professora. Oi? Ou seja, em relação a essa prestação de alimentos, né? Ela tem uma duração e qual seria, vamos dizer assim, como é que seria o cálculo do valor? Seria o que a pessoa ganhava? Né? Como é que é feito isso? Ela tem duração, sim, e o tribunal ele vai para a expectativa de vida, que é 70 anos. O que a gente questiona muito. Recentemente eu fiz uma ação que eu questionei isso, porque os tribunais eles colocam sempre essa expectativa de vida até os 70 anos da pessoa, só que fica reduzindo a aposentadoria, falando que a expectativa de vida brasileira foi para 80. Uai, se foi para 80, então tem que ser até 80. Então a gente faz um cálculo. Por exemplo, se o cara sofreu um acidente com 36 anos e eu faço um cálculo de 70 menos 36, e nesse cálculo não é só o último salário que se cobra de pensão alimentícia, não. Eu imagino que ele receba R$2.000. O que vai cobrar também nesse dano material é o lucro cessante. E o lucro cessante ele é calculado numa probabilidade da pessoa a cada ano ter possibilidade de aumentar de cargo ou de mudar de função, concorda? Então, a gente faz um cálculo de 2% a mais a cada ano do que essa, não é nem correção monetária, é 2% do que ele poderia aumentar até o final. Então, eu particularmente uso uma fórmula de PG para fazer esses cálculos, né? Que faz aí a progressão geométrica, colocando o último valor dele até quando ele tiver 70 anos. Mas tem as calculadoras hoje, na própria site do tribunal, você já lança aquilo lá e ele faz direto. Então, a expectativa de vida, os tribunais não mudaram, eles estão insistindo nos 70 anos, apesar da reforma aí falando para 80, e o salário que a pessoa recebe a título de alimentos, foi até pertinente a sua pergunta, ele não confunde com a pensão do INSS. Isso não configura o bis in idem, que é sobre a mesma coisa, dois fatos, né? Então, ele vai receber a pensão do INSS, cuja natureza é sustento,
Afinal de contas, o que vincula o direito dele receber do INSS é porque foi descontado do salário dele ou porque ele contribuiu para ter esse direito. A natureza do INSS é seguridade, é um seguro. Tanto é que ele está no capítulo da Constituição Federal de Seguridade Social. Então, se o cara já pagou lá a carência, ele tem direito de receber o INSS ali, a pensão. Então, olha, veja bem o cálculo. Imagina que ele, então, era R$2.000. O teto do INSS está R$3.000 e poucos, né? Então, ele morreu. Imagina que ele morreu. E a família tem direito de receber essa pensão do INSS de R$2.000 e receber os alimentos nesse valor e corrigidos nesse 2%. 2% é o mínimo, tá? Porque tem empresa que tem plano de cargos e salários, igual muitas empresas do DAIA que tem, e esse plano de cargos e salários, ele fica lá naquele perfil profissiográfico do INSS. E aí, a gente faz o cálculo em cima desses planos de cargos e salários. Por exemplo, assistente 1, assistente 2, assistente 3, e ele pode subir de cargo. Então, isso aumenta muito mais do que esses 2%, que é o padrão mínimo que a gente coloca, né? Por isso que essa ação, o valor é muito alto. A pessoa até assusta quando recebe uma ação dessa. Porque os cálculos são feitos até essa expectativa de vida. É um tipo de ação que fica em mais de 1 milhão, porque você coloca o dano moral e mais dano material. E aí a gente vai ver aqui que a vítima ela tem direito de receber parcelado ou receber de uma vez. E aí, o que a gente faz? Para a empresa não vir arguir, né? Porque essa pensão de dano material não justifica a empresa falar que não pode pagar, tá? Tem esse detalhe também, ela tem que pagar. Esse dano material aqui, ele é fixo, porque ele tem provas. Então, ele não justifica a empresa que tem um capital social baixo, como eu falei no início, querer não pagar esse valor. Esse critério do capital social, capital social, que é do contrato social, né? E se for uma instituição, seria lá do seu estatuto, ele é usado para danos morais. Para danos materiais, não, porque eu tenho documento, eu tenho prova. Então, o que a gente faz para a empresa não justificar e falar que não tem patrimônio? Eu peço parcelado. Eu tenho um cliente que está assim, que vai receber até 70 anos e continua trabalhando, né? Por exemplo, um carro, nós vamos ver aqui mais à frente de acidente de trabalho, que a empresa não pode demitir o empregado, porque ele foi encostado pelo INSS pelo Código 31, então ele tem estabilidade. Então, como o caso dele é uma doença que é uma incapacidade que não tem retorno, né? A situação dele é de incolumidade física permanente, então ele vai para o INSS, encosta, quando vem crise, ele volta a trabalho. Aí ele vai para o INSS, encosta, tem crise, ele volta a trabalho. Cada vez que ele vai para o INSS e encosta ele vai para o Código 31. Então, ele tem